Boa noite, meus irmãos. Mais uma noite, mais uma bênção, mais uma oportunidade de sabermos o que Deus planeja para a nossa vida, não é? Tenho certeza que você tem sido abençoado por essa semana de mordomia. Todos nós aqui da organização temos sido, de alguma forma. Estarmos envolvidos nisso para nós é uma honra, né? E eu agradeço o empenho e a participação de todos, né, que estão aqui, estão se dedicando, dando o seu melhor. E com certeza o mais satisfeito com isso tem sido o nosso Pai, né? E hoje nós teremos mais um tema. Estamos estudando sobre mordomia durante essa semana. Vários aspectos, vários exemplos. Estamos vendo diversas histórias que nós podemos pensar um pouco na nossa vida. O sentido do sermão é esse. É fazer com que você pense um pouco na sua vida e no que você precisa mudar ou melhorar. O título do sermão de hoje será O Missionário em Samaria. O Missionário em Samaria. Quem será que era esse missionário em Samaria? Né? Pela arte do dia de hoje, né, que você viu aí no YouTube, você já sabe que o missionário em Samaria era Jesus. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre a história dele, né? Já vimos outros exemplos, já vimos o exemplo de Ana, já vimos o exemplo de Ruth e Noemi com Saul, já vimos o exemplo de Samuel, já vimos o exemplo de Daniel e seus amigos, e hoje nós iremos ver o exemplo do próprio mestre. Eu gostaria agora que nesse momento você fechasse os seus olhos onde você está. Vamos nos elevar a Deus em uma oração. Oremos. Ó poderoso Pai, nós agora te clamamos, ó Pai, que o Senhor se faça presente em nossos corações mais uma vez. Que o Senhor não se desapegue de nós, ó Pai. Nós sabemos que as nossas falhas, muitas vezes elas são muito difíceis de lidar, mas nós acreditamos na Tua misericórdia, no Teu amor. Nós acreditamos que o Senhor é o dono da nossa vida e vai nos instruir sobre a forma certa de se viver. Queremos então, ó Pai, nos entregarmos mais uma vez em Tuas mãos, para que o Senhor opere em nós a Tua obra por meio do Teu Espírito Santo. É isso que nós te pedimos agora e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos tempos de Jesus, existiam nações que eram rivais. Hoje a gente tem várias nações que são rivais, né? Por exemplo, França e Inglaterra são rivais históricos, sempre viveram em guerras, né? Outros exemplos, os Estados Unidos e China são rivais. Um exemplo bem clássico, Brasil e Argentina. Todo mundo sabe que nós somos rivais, né? O brasileiro não faz a mínima questão de demonstrar que é rival do argentino. É uma coisa que começou no futebol, né? Mas parece que vai se espalhando. Nações rivais, povos rivais. E na Bíblia também tinham povos rivais. Povos que não se gostavam, que não se batiam. E também não faziam questão de esconder isso. E o exemplo clássico que nós temos na Bíblia é dos judeus e dos samaritanos. Judeus e samaritanos. Samaria era uma região que estava estrategicamente colocada entre a nação dos judeus, entre Jerusalém e a Galileia. Para que você fosse para a Galileia, se saísse de Jerusalém para ir à Galileia, Samaria era a passagem. Porém, por essa rivalidade, por esse desafeto, os judeus se negavam a fazer esse caminho. Eles não queriam fazer o caminho passando por Samaria. Então eles davam uma volta imensa só para não ter o desprazer de encontrar com os samaritanos no caminho. Olha só. Então o negócio era sério, né? Não passar nem nas terras deles só para não ter esse incômodo de ter que falar com os samaritanos, ter que lidar com os samaritanos. Mas nós temos aqui, daqui a pouco nós vamos ler o capítulo 4 de João, alguns trechos, um momento em que Jesus decide ir a Jerusalém e ele decide não fazer esse contorno.
ele decide ir por Samaria. Ele era judeu, mas decidiu ir por Samaria. E eu imagino, irmãos, que cada visita de Jesus a cada lugar era algo que dava o que falar. Dava o que falar. Por que será que era algo que dava o que falar? Simplesmente porque a presença de Jesus era marcante. Jesus não passava despercebido. Mas não porque ele era espalhafatoso, né? Porque a gente tem essa impressão de que para que você seja percebido, você precisa ser alguém extravagante, espalhafatoso. Jesus não era nada disso. Mas ele era diferente. As pessoas sentiam em Jesus alguma coisa diferente, que tornava elas curiosas para ter contato com ele. Então, por onde ele passava, ele atraía pessoas ao seu círculo. Então, todos os lugares que ele ia, virava notícia. Jesus está em tal lugar. E as pessoas iam. Ou seja, sua presença era marcante. Mas por que será que a presença de Jesus era marcante? O que é que ele tinha de diferente, então, para que as pessoas quisessem estar perto dele? Nós sabemos que algumas pessoas do nosso convívio, a gente quer estar perto. Eu tenho amigos que, para mim, são muito especiais e que eu gosto de estar perto daquelas pessoas. Você também deve ter amigos assim. E Jesus era o ápice disso. Era uma presença extremamente agradável. As pessoas gostavam de estar perto dele, de ouvi-lo falar, daquela paz que ele transmitia. Mas, acima de tudo, Jesus não tinha várias personalidades. Ele tinha uma personalidade. Ele tinha uma personalidade para qualquer tipo de pessoa que ele conversava, que ele tratava. Isso faz muita diferença. Quando a gente abre o livro de João, a gente começa a ler o Evangelho de João, lá no capítulo 3, nós vamos ver Jesus tendo contato com um homem extremamente importante. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. Essa é a história inicial aqui, só para a gente fazer uma comparação. João capítulo 3. João capítulo 3, verso 2 ao 5, que diz assim. Estamos aqui, Jesus visita Nicodemos, tá? Mas vamos ler, depois eu comento. Este de noite foi ter com Jesus, no caso Nicodemos, e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, Jesus respondeu: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era um homem muito importante, muito influente, era um fariseu. A presença de Nicodemos era sempre muito respeitada. E qual é o conselho que Jesus dá para esse doutor? De que ele precisava nascer de novo. Preste atenção, capta o conselho de Jesus aqui. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Ok, veja que é um tratamento que não parece ser um tratamento especial que Jesus está dando a Nicodemos. Aparentemente, esse tratamento que ele deu a esse homem importante, ele daria também às outras pessoas do convívio dele, ou não? Será que não? Vamos ver então um outro exemplo? Eu falei para vocês que nós veríamos dois exemplos para fazer uma comparação do tratamento de Jesus para duas classes de pessoas bem opostas. Capítulo 4. Vire uma página da sua Bíblia para o capítulo 4. E agora nós vamos ver Jesus, já em sua viagem a Samaria, conversando com uma mulher samaritana. Vamos ler a partir do verso 6, no capítulo 4, verso 6. Diz assim: estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da 6ª hora.
Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ok, daqui a pouco a gente vai refletir especificamente nessa história de Jesus com essa mulher. Mas uma coisa que a gente já pode perceber aqui, o tratamento de Jesus, tanto para o fariseu quanto para essa mulher, é o mesmo. Vocês perceberam? Ele não trata o fariseu, o importante, mais especialmente do que a mulher. Não, é o mesmo tratamento. A prova de que Jesus trata a todos da mesma forma, mesmo que essas pessoas estejam em condições opostas. Mas a mensagem, ela é a mesma. A mensagem de Jesus para Nicodemos era: você precisa nascer de novo. A mensagem de Jesus para aquela mulher é: você precisa da água viva. No fim das contas, a mesma coisa, a mesma mensagem, o mesmo tratamento. Mas eram dois extremos no que diz respeito à religiosidade da época. Aquele homem era um dos mais respeitados no quesito religiosidade. E aquela mulher era uma das menos respeitadas no quesito religiosidade. Jesus tinha consciência de quem aquela mulher era. A gente vai ver agora um pouco mais de detalhes de quem essa mulher era, e aí a gente vai ver que o contraste é ainda maior do que parece. Vamos ler o verso 16. Capítulo 4, verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus sabia quem era aquela mulher. Aquela mulher, ela era, além de ser samaritana, que para um judeu conversar com um samaritano já era uma vergonha, conversar com uma mulher samaritana era uma vergonha maior ainda, e conversar com uma mulher desacompanhada, maior ainda. Agora imagine uma mulher desacompanhada que já teve 5 outros casamentos. Essa mulher era a escória da sociedade samaritana, vamos dizer assim. Até pelo próprio povo dela, ela era rechaçada. E quando Jesus inicia o diálogo com ela, talvez na cabeça dela ela pensasse assim: ele só está falando comigo porque ele não sabe quem eu sou. Mas quando Jesus fala que conhece a história dela e que sabe que ela já teve 5 outros homens, eu imagino que o queixo dessa mulher caiu na mesma hora. Ué, ele sabe quem eu sou e está falando comigo desse jeito. Ele está conversando comigo, a gente está se demorando na conversa aqui. Não é só um bate-papo rápido, ele tá interessado em saber sobre mim. Ele está me contando coisas importantes. Por quê? Ele sabe quem eu sou. Quando Jesus chega para aquela mulher e diz: dá-me de beber, ele nada mais está fazendo do que devolver a dignidade daquela mulher. Ele estava repondo àquela mulher uma condição que ela já tinha até esquecido que poderia ter.
dignidade. Dignidade. Tratando ela como se fosse uma pessoa respeitável. Assim como Nicodemos era respeitável, aquela mulher, mesmo com todo o seu histórico, para Jesus também era respeitável. Porque, afinal de contas, o que Nicodemos tinha a oferecer para Deus era a mesma coisa que aquela mulher tinha a oferecer para Deus. Coração. E o coração de Nicodemos não era melhor do que o coração daquela mulher. Assim como o coração do pastor mais inspirado da nossa igreja não é melhor do que o seu coração. Não existe isso para Jesus. A prova disso é toda a jornada dele aqui na terra, mostrando que para ele todos são preciosos à mesma maneira. E aqui nós vemos, em seguida, a gente pode fazer uma reflexão de que existem pessoas que são esquecidas pela sociedade. O tempo inteiro a gente passa por pessoas que foram esquecidas pela sociedade. E esquecidas também por nós, porque nós fazemos parte da sociedade. Mas nós temos a oportunidade de devolver a dignidade dessas pessoas com um simples contato. Com um simples bom dia, às vezes. Relembrar aquela pessoa de que ela é importante. De que ela está viva. Você tem essa oportunidade de agir como Jesus no seu dia a dia. E relembrar aquelas pessoas o valor que elas têm. A conversa de Jesus com essa mulher vai se prolongando. Acho que é uma das conversas mais longas de Jesus com alguém dentro da Bíblia. A gente tem o capítulo 4 quase inteiro só de Jesus e essa mulher conversando. E lá no verso 25 acontece algo bem importante. No capítulo 4, verso 25, a gente vai ver algo bem importante dessa história. Que diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Ou seja, aqui Jesus revelou a sua identidade. Além de saber exatamente quem aquela mulher era, ele estava dizendo àquela mulher exatamente quem ele era. Assim como os amigos, quando se conhecem e trocam as informações e dizem tudo. Jesus estava disposto a ser amigo daquela mulher, de verdade, sem hipocrisia. Tudo isso surpreende até nós, né? Surpreende até nós. Por que tanto interesse de Jesus naquela mulher? Por que tanto interesse? Qual era o propósito de Jesus na vida daquela mulher? Quando muita coisa acontece assim, algum plano tem por trás. Primeira coisa, Jesus sabia que aquela mulher estava ansiosa por amor, por compreensão, por aceitação, porque aquela mulher já teve 5 maridos que não deram a ela amor, compreensão, aceitação, e o 6º também não dava, porque nem marido dela ele era. Então aquela mulher já estava meio que se acostumando a ser desprezada, mas ansiosa por algum dia encontrar alguém que enxergasse qualquer tipo de valor nela. E Jesus vem com todo o seu amor, compreensão, aceitação, e eu imagino que mudou completamente a autoestima dessa mulher. Alguém que não se sentia mais ninguém, se sentia um lixo. E Jesus restitui a dignidade daquela pessoa. Você já deve imaginar que isso deve ter sido extremamente marcante na vida daquela mulher. Ela nunca mais deve ter sido a mesma. Porque, acima de tudo, quando Jesus revela o passado daquela mulher, ela percebe que no semblante dele não há condenação. Não há condenação, mesmo ele sabendo de tudo que ela fez. Diferente de todas as outras pessoas, o olhar de Jesus para aquela mulher, a forma como ele falava, não era de condenação, passava longe de ser. Era de amor mesmo, verdadeiro, de alguém que se importa. E isso mudou a vida dela, e isso pode mudar a vida de qualquer pessoa. Quando você tem um encontro real com Jesus, e você sente que Ele ama, e que Ele se importa com você, você não consegue mais ser o mesmo. Jesus não está mais presente fisicamente nessa terra. Quem vai fazer as pessoas se sentirem amados,
Quem vai mostrar que aquelas pessoas importam? Eu e você. Nós temos que emprestar o nosso corpo, o nosso semblante a Jesus, para que Ele efetue o trabalho através de nós. Quando as pessoas tiverem esse encontro com Jesus, elas jamais serão a mesma. Os desbravadores têm um lema, que eu acho que já foi reformado, né? Agora é o amor de Cristo me motiva, né? Mas antes era outro, que eu acho que era até mais bonito, que é o amor de Cristo me constrange. Né? O amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo constrangeu aquela mulher. Qualquer encontro real que alguém tenha com Jesus constrange. Você fica emocionado porque você não está entendendo o porquê daquilo. Um pecador que vale menos do que nada e de repente Jesus mostra tanto amor e que se importa tanto. E isso fez com que aquela mulher se tornasse uma grande missionária em Samaria. Qual era o preparo que aquela mulher tinha para ser uma missionária? Qual era? Nenhum. Mas o que Jesus fez na vida dela era algo que ela não conseguia deixar de contar. Porque mudou tudo. Mudou tudo. E de uma forma natural ela passou a ser missionária. Porque ela tinha um desejo no coração de contar para as pessoas o poder de Jesus. O que é que o efeito Jesus fez na vida dela. Não porque ela fosse preparada, porque ela tivesse uma ótima retórica para falar com as pessoas. Não. Mas é uma questão de experiência pessoal. Percebam que isso se aplica também a você, que muitas vezes acha que não pode ser um missionário e não pode pregar o evangelho porque não sabe falar bem. Eu não tenho muitos dons. Mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a história. A história que tem a ver é o que Jesus fez por você. Se Ele operou uma obra na sua vida, então você já tem o suficiente para ser um grande missionário. E não somente com palavras, mas com o seu semblante, com a paz que você vai transmitir na vida das pessoas. João capítulo 4, verso 29, a gente vai ver um complemento. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia novamente. João capítulo 4, verso 29. Diz assim: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Quem foi que falou isso? A mulher. Vinde comigo. Vem cá, tem um homem que veio falar comigo. Ele sabia exatamente quem eu era. Ele sabia que eu tive já 5 homens antes, que eu estou agora com um 6º. Ele sabe de tudo. Ele sabe que eu sou impura, que eu sou pecadora. E mesmo assim, ele me amou, ele se importou. Que coisa extraordinária. Venham ver esse homem. Ele só pode ser o Cristo. Percebam que foi uma coisa tão natural. Um discurso que não é formal, é um discurso verdadeiro. Aconteceu comigo. E essa mulher tinha essa experiência para contar. Ele me tratou com um amor e com respeito que ninguém nunca antes me tratou. Eu esqueci que isso existia. E ele me relembrou. Deus busca apaixonadamente os perdidos. Apaixonadamente. Quantos estão por aí desolados, esquecidos, e Deus está louco para que alguém se disponha a ir mostrar o seu amor, a sua paixão por Ele, de uma forma tremenda. Porque Jesus busca aqueles que sentem sede. É esses que Jesus busca, independente de quem é, independente do que você já fez, independente de todo um histórico negativo. Se você sente sede, é você que Jesus está buscando. É você que Ele quer. A sua sede é que mede isso. E nós, enquanto cristãos, temos o dever de compartilhar a água viva que nós recebemos, de sermos testemunhos vivos. Agora, detalhes importantes dessa história também. Aquela mulher, ela sentia essa sede espiritual, mas quando Jesus chega para falar com ela, o primeiro contato dela com Jesus não é nada convidativo.
né? Parece que ela, no primeiro impacto, não quer conversa, não. A gente viu no início dessa história. Quando Jesus vem conversar com ela, ela fala assim, ué, eu sou samaritana, você é judeu, por que você está falando comigo? E muitas vezes a gente vai ter algum tipo de contato missionário com alguém, a pessoa vem com essa reação ruim, você já, tudo bem, desculpa aí, vai embora. Né? A gente não insiste. Mas você percebe que Jesus não insistiu, ele somente se mostrou, mostrou que se importava. E ele foi conquistando aquela mulher, conquistando o seu tempo, foi conquistando a sua atenção, porque aquela mulher foi vendo que ele era diferente. Mesmo que o primeiro contato não tenha sido o melhor. Quando você demonstra interesse e amor por uma pessoa, ela sempre vai dar a atenção dela para você. Sempre. Independentemente de qual seja a situação. Quando você mostra com o seu semblante e com as suas palavras que você está interessado na vida daquela pessoa, ela se abre com você. E eu fico pensando, às vezes a gente passa por lugares que tem muitas pessoas, de repente você está num banco, você está num ônibus e você vê tantas pessoas ali, e às vezes bate a consciência de que 2 minutos ou 3 minutos de conversa com algumas pessoas ali fariam com que aquelas pessoas chorassem copiosamente, simplesmente por se abrir, pela carência, pela sede que elas têm. E caminhando para o fim, eu gostaria de fazer aqui alguns outros comentários. Quando a gente vê esses contextos de muitas pessoas, a gente percebe que as pessoas da sociedade, elas, na verdade, se acostumaram a ser ignoradas. Se acostumaram a ser ignoradas. O normal é ser ignorado. E quando alguém mostra que se importa, as pessoas se surpreendem. Eu não sei quantos de vocês que me assistem já tiveram a experiência de dar um estudo bíblico a alguém. Mas eu acho algo restaurador, porque a gente percebe que aquelas pessoas estão surpresas por você se importar tanto com elas. E elas ficam animadas, empolgadas, emocionadas, tocadas por isso, porque se surpreenderam. O normal é que elas fossem ignoradas, que você vai contra a maré e você mostra que o Evangelho de Jesus não é normal, nunca foi normal. Nós não somos pessoas ordinárias, nós somos pessoas extraordinárias, que saem do comum. E caminhando para o fim, a gente começou falando que os judeus, eles quando faziam o caminho de Jerusalém para Galiléia, eles faziam um contorno. Né? Eles davam uma volta por um lugar chamado Samaria, e esse lugar chamado Samaria era ignorado por todos os judeus. Não foi ignorado por Jesus. Ele passou por lá, deixou uma missionária que espalhou o nome dele por toda Samaria. Mas a tendência é que os judeus sempre passassem contornando. Como é que a gente pode fazer um paralelo disso para hoje em dia, para a nossa história? Talvez na sua vida você tenha algumas Samarias. Alguns lugares da sua vida que você contorna o tempo inteiro, que você evita, que você não quer que Deus opere nada ali. Então você contorna. Algumas Samarias que persistem. E isso vai gerando um grande problema. Porque você vai deixando de se curar de feridas que vão te atormentando cada vez mais. As Samarias precisam ser atravessadas. Elas precisam ser evangelizadas. E os aspectos da sua vida que dizem respeito à mordomia, qualquer que seja a sua falha, precisa ser atravessada, não pode ser mais ignorada. Não dá mais para fazer vista grossa. Jesus quer passar por lá e Ele quer operar a obra dele ali. Jesus está cansado de judeus que atravessam de Jerusalém para Galiléia contornando Samaria. Ele precisa que Samaria seja atravessada, na minha e na sua vida. Meus queridos, a mensagem final que eu deixo é que as pessoas, elas perderam a consciência de que elas são amadas. Amadas. Amar é uma palavra forte. E Jesus amou a ponto de se entregar. E as pessoas esqueceram, perderam a noção, perderam a consciência de que são amadas. E por isso, elas estão se matando.
literalmente, de diversas formas, não somente pelo suicídio. O suicídio é algo que é sério hoje em dia. As taxas de suicídio estão altíssimas, mas elas estão se matando através do cigarro, através da bebida, através do sexo, através de tantas outras armas que Satanás tem usado. As pessoas estão se matando, não estão dando valor à sua vida, porque perderam a consciência de que são amadas. Mas você sabe que são. Você sabe porque você sabe que você é amado. Você tem essa consciência de que Jesus te ama. E isso faz toda a diferença na sua vida e fará toda a diferença na vida das outras pessoas. Quem vai avisar essas pessoas de que elas são amadas? A gente vai ficar o tempo inteiro vendo as pessoas morrerem cada vez mais, sem fazer nada, inativos. Nós fomos chamados para essa tarefa. Contar para as pessoas que tem alguém que se importa com elas, que tem alguém que as ama, de uma forma incompreensível. E aí sim, elas vão passar a dar um valor real à vida delas. E vão tirar da vida delas tudo aquilo que está as matando. Esse é o nosso dever. É o meu e é o seu dever. E que comecemos por nós. Que nós possamos tirar da nossa vida tudo aquilo que está nos matando. Porque a nossa vida é valiosa. Existe alguém que nos ama de uma forma incompreensível, assim como Jesus amou aquela mulher. Independente de quem você seja, o tratamento será o mesmo, o amor será o mesmo, e ele te alcançará, mesmo que você esteja em uma Samaria esquecida. Vamos nos entregar a Deus, vamos agora cantar o hino final, e em seguida faremos a nossa oração.